Amém, Central? Deus é bom? Então, se você puder agora, antes de você sentar, eu quero insistir que você diga para alguém aí, algumas pessoas, não diz só para um não, diz para várias pessoas, diga assim, ó, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, ele está aqui, ele está aqui. Ele está no nosso meio, viu? E ele vai fazer a obra na sua vida nessa noite. Abençoa alguém aí, libera uma palavra de Deus sobre essa pessoa, diz para ela, amém? E aí, se você fez isso, você pode sentar. Se você não fez, você está de castigo. Tem a sala aqui do fundo, é a sala da tortura, não é? Lá a gente tem tampa de garrafa. Quem aqui é da época? Cara, você vê que o cara fica velho quando ele começa a dizer, quem é da época, né? Da tampinha de garrafa que aí botava de castigo. Não sei quem foi que falou comigo aqui, acho que foi sexta-feira da escola. Eu falei, meu filho, você não tem noção o tanto que é. E aí eu falei para ele, a professora, é a época que os professores batiam. Quem é da época que os professores batiam aqui? Vixe, aí ó, tem uma turma grande aqui. Irmão do céu, eu era o trem, né? Eu era trem. Irmãos, eu apanhava. Mas eu apanhava sabendo que eu estava apanhando, né? Porque eu atormentava, eu era terrível. Uma régua grossa de madeira, né? Não é? Uma régua grossa de madeira, irmão. Mas era cada chapuletada assim que, meu Deus, vi estrela, né? Olha, valeu a pena, estou aqui. Amém, povo de Deus? Povo santo, pega o santo livro aí, você vai abrir comigo na epístola, na carta aos Hebreus. Eu vou ler apenas um verso, ele vai ser aí o pano de fundo daquilo que eu quero falar com você nessa noite. Você vai abrir comigo o livro, melhor dizendo, a epístola, a carta, não é? A carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Eu vou ler com vocês apenas um verso, o verso de número 2. Hebreus, capítulo 4, verso de número 2. Mas antes da gente ler, o que a gente faz sempre antes da gente ler o texto sagrado? A gente faz declarações poderosas, não é? A gente sempre declara, mesmo na célula, né? Antes da gente lá compartilhar a palavra, tem um momento que a gente faz algumas declarações poderosas. É um pouco diferente dessas que eu faço aqui, não é? Mas são declarações poderosas, né? Você fala assim, eu sou isso, sou aquilo, sou abençoado, sou curado, restaurado, não é? E aqui nesse momento, a gente faz declarações sobre o poder da palavra de Deus. Amém? Então eu quero que você agora, você declare comigo, diga assim, a minha fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso eu medito na tua palavra, de dia e de noite, para ser bem sucedido. E sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede nessa noite. Agora tem que ser com voz grande, você tem que falar com muita convicção. Eu quero que você declare. Paulo disse, eu criei, por isso eu falei. Então se você crê, abra a tua boca com voz grande. Você vai dizer assim, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Com voz grande, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga, e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Diz o texto sagrado, na versão da tradução da nossa Bíblia, tão bonito, pastor Assi, doutor, pós-doutor, né? Assi, estava aqui semana passada, nos levou aí num tempo de mergulho nas escrituras, como o Maurício falou, né? Foi um seminário bíblico, sexta e, melhor dizendo, sábado e domingo, sábado e nos dois horários do domingo, né? E assim, fomos muito, muito abençoados, muito ensinados, um cara assim, ilustre, de uma envergadura, meu Deus do céu, né? É um dos diretores da Sociedade Bíblica do Brasil. Então assim, foi um tempo muito especial, foi uma bênção muito grande, não é? E foi tão bonitinho ele falando para a gente, né? Que infelizmente, às vezes vai nos lugares aí, o pessoal não tem Bíblia, não leva Bíblia, né? Não tem não, melhor, vou corrigir aqui, até tem, mas não leva a Bíblia, não usa a Bíblia, não é? Não, tem que usar, irmão, tem que usar o livro aí, ó. Traz o seu livro para a igreja,
tá bom? Pastor, eu tenho a Bíblia. Sim, eu sou muito a favor. Eu tenho aqui mais de uma dezena de Bíblias, de versões aqui no tablet, não é? Mas assim, tem algo no livro, tem algo aqui. Eu não sei bem explicar para você, porque é a palavra de Deus, está aqui, não é? Mas é muito importante, não é? Você carregar o livro, tanto que o Senhor fala com o profeta Ezequiel: come o livro aí, meu filho, engole. A gente tem que engolir o livro, tem que comer a palavra de Deus, não é? Porque ela é alimento, né? Jesus deixou claro que você não vive só de pão, não. Você não vive só de macarronada aos domingos, de frango assado, mas de toda palavra que vem da boca de Jesus, toda palavra que procede da boca de Deus, amém? E foi tão bonitinho na hora de ler, mandou todo mundo ficar de pé. Eu estou muito frouxo mesmo, né? Eu falei com o pessoal do louvor lá no fundo agora de manhã, eu falei assim: eu sou pai de menina. Pai de menina é uma coisa, irmão. As meninas, elas me levam lá, elas fazem tudo o que quer. Foi mais ou menos o que o Maurício falou, não é? Eu sou aquele pai babão, que elas veem assim, eu choro, eu sou bem assim, sabe? Então, pai de menina, não é? E pai tem que ser meio pai de menina às vezes, né? Tem que ser durão, né? O pastor assim falou: não, fica de pé, vamos ler a Bíblia de pé, né? De pé. Vamos ler de pé, irmão? Fica de pé aí. Você, pai de menino, pega aí, Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 2, é um versículo só. Depois eu vou fazer uma leitura mais extensa a partir do Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5, mas aí não vai precisar ficar de pé não. Mas aqui, capítulo 4, verso 2, diz o texto sagrado na versão da tradução da nossa Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Diz assim: pois as boas novas foram pregadas a todos nós, também a nós, tanto quanto a eles. Quem aqui recebeu as boas novas? Quem recebeu? Você recebeu? Boas novas. O que é boas novas, irmãos? A palavra evangelho significa boas novas. Quem tem aí uma boa nova do evangelho que Jesus trouxe na sua vida? Quem aqui tem? Faz assim com a mão. É mesmo? O que é? O que Jesus ele ministrou no seu coração, na sua mente, na sua vida? Boas notícias. Quem aqui foi perdoado? É mesmo? Então isso é ou não é boas novas? Talvez alguém diga: isso para mim não é boas novas. Para mim é uma coisa extraordinária. Quando eu fui perdoado, irmão, que eu entendi o perdão, a graça e o perdão de Jesus, irmão, eu fiquei doido, e fiquei durante muito tempo doido. Hoje eu sou normal, mas na época eu fiquei biruleibe, sabe? Eu chorava, eu andava na rua, já contei isso aqui, eu andava na rua, eu chorava, eu pegava as pessoas assim, eu ia comprar pão no mercado, né? Tinha um mercado perto de casa, minha mãe falava: vai comprar pão, menino? Aí eu ia comprar pão, tinha 14 anos de idade, irmão, eu começava a chorar, a moça do caixa assim, eu começava a chorar, e eu começava a falar para ela, e aí, né, sou pentecostal, né, irmão? E aí eu orava em línguas. Vocês acreditam? Eu orava em línguas no caixa do mercado, e eu ia falar para a moça, chorando, irmão, chorando, eu falava: Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo e tal, de tão embriagado que eu fiquei. Foi um tempão, para eu voltar ao normal, irmão, demorou, sabe? São as boas novas. Boas novas. Jesus nos perdoou, Jesus nos resgatou, Ele te comprou, amém, Central? Tantas boas novas aqui. Quem aqui tem sido restaurado pelo Senhor? Olha quantas boas novas. Restaura mesmo. Ele faz coisas extraordinárias. Olha lá. Então eles ouviram, né? As boas novas foram pregadas também a nós, mas também a eles, tanto quanto a eles. Mas presta atenção, irmão, que a partir disso eu quero construir algo com você. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, não adiantou de nada. Puxa vida, por quê? Por quê, irmão? Essa mensagem tão poderosa, essa mensagem viva, não é? Aqui o autor dos Hebreus, mais para frente, vai falar que a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é viva, Central. Ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela é viva, ela é poderosa. Mas, irmão, não adiantou de nada. O que está acontecendo? Por que não adiantou de nada? Aí Paulo, nós não sabemos bem quem é o autor da carta aos Hebreus, mas o autor vai dizer aqui, né? Estou tão acostumado a falar tudo Paulo, né? Não, nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus, mas aqui o autor vai dizer assim, que não adiantou, não valeu de nada, pois não foi acompanhada de fé. Você está vendo isso? Essa palavra, esse evangelho, essas boas notícias que Deus Ele traz a você, traz a mim, traz a nós, irmãos, se não for acompanhada de fé,
de convicção, de certeza. Fé, Hebreus 11:1 diz que a convicção é a certeza. Se não for, não vai adiantar de nada. Não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Amém? Senta aí um minutinho. Eu quero introduzir então, a partir desse texto, a palavra dessa noite. Sabe, irmão, eu me preocupo comigo. Eu me preocupo com você. Eu me preocupo com a central. Pastor, mas como assim? Porque a palavra, o evangelho, tem sido dispensado a nós, tem sido liberado assim, de uma maneira tão maravilhosa a cada um de nós. Deus tem vindo a nós. Olha, irmão, domingo passado a gente estava aqui com um pós-doutor. A gente estava aqui com um homem, não é só porque ele tem esse nível de formação, mas de fato isso faz uma diferença tremenda. Eu falei para vocês aqui, eu sou muito estudioso, sempre fui muito estudioso, demais, né? É assim, sempre mergulhei, eu me interesso demais. E aí eu estava todo faceiro, né, com aquele homem, e a gente ia andando, eu levava ele para almoçar, para jantar, né? E aí, irmão, eu começava a conversar com ele, temas assim, que são temas um pouco mais complexos, é distante, não é uma coisa assim, fora desse contexto aqui, do culto, da célula, né? Uma coisa um pouco acima, assim, um andar de cima. E aí, irmão, eu começava a conversar com o doutor Assi, e eu falava, aí ele se ilustra, uma mente brilhante, e ele ia conversando comigo, falava, nossa, e tal, e aí de repente, né, ele falava, eu tenho um livro escrito sobre isso. Aí eu falava, é mesmo? Ele escrevia um livro, eu não trouxe, eu só trouxe esses dois, que são os mais recentes, né, esses 2 livros, né, não sei se você adquiriu, né, são maravilhosos. Aí eu falava assim, nossa, aí daí a pouco eu começava a conversar com ele outro assunto, que era diferente. Por exemplo, falamos tanta coisa, eclesiologia, falamos, sabe, de história da igreja, que é a minha área de formação, né, que eu tenho especialização, e assim, e a gente ia, e ele falava, não, eu escrevi um livro sobre isso. Quando eu comecei a falar sobre a história da igreja, eu comentei aqui com vocês, foi uma coisa assim, eu olhei para ele, porque quando eu fiz a pós na história da igreja, eu fiquei assim um pouco decepcionado. Por que você ficou decepcionado, pastor? Porque falava muito, né? E assim, entenda quando eu disser isso, eu queria me aprofundar mais na história da igreja do Brasil, né? E a gente não tem muita coisa nesse sentido, sabe? E aí eu, por conta própria, eu fui estudar o movimento, né? A história da igreja no Brasil é uma história muito bonita, irmão, muito rica. E eu por conta própria, me aprofundei nesse negócio, e eu gosto demais, né? E eu comecei a conversar algumas coisas com ele, né? E de repente ele começou a falava assim, nossa. Eu falei, mas como que você sabe disso? Eu até falei para ele uma hora, olha eu, né? Falei, mas como que você sabe disso? Ele falou, não, eu tenho um artigo científico desse jeito. Ele falou assim, eu escrevi sobre isso aí, tá tem uma revista que é uma revista cristã mundial, sabe? Eu não estou conseguindo lembrar o nome dessa revista, assim, famosíssima. Ele falou assim, foi publicado nessa revista. Eu falei, nossa, não é? Então assim, por que eu estou falando isso? Porque assim, a gente tem sido tão abençoado, irmão, tão abençoado, Deus tem vindo a nós, a palavra de Deus tem sido dispensada a nós. Agora, a questão que eu creio que faz toda a diferença é como essa palavra que tem chego até você, que você tem ouvido, recebido, como que ela tem surtido esse efeito na sua vida, como que isso está acontecendo de fato na sua vida. Porque, irmão, né, vocês sabem, e já falei tanto sobre isso aqui, né, as palavras do próprio Senhor Jesus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, lá na última parábola que Jesus conta, né, do construtor sábio e prudente, ele fala assim, o louco, o nécio, ele constrói uma casa sobre areia, uma casa sem fundamento, e ele fala, sabe quem que é? Quem que é o louco, o nécio, que constrói a casa sobre areia? Ele diz, quem ouve as minhas palavras e não coloca em prática. Sabe, irmão, quando nós recebemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela não é transformada nas nossas vidas em ação, quando nós não recebemos essa palavra com fé. Mas como que eu demonstro que eu recebi a palavra de Deus com fé, pastor? Como? Qual que você acha que é a resposta? Você recebeu a palavra, Deus falou. Deus está falando, eu creio que Deus está falando comigo. Como que eu posso demonstrar que essa palavra
que eu recebi ela do Senhor, que eu estou crendo nessa palavra. Como que eu posso demonstrar, irmão? É ação. Como que você acha? Oi? Praticando, obedecendo, não é? Porque senão, irmão, é apenas palavras. É apenas palavras. E aí, o autor aos Hebreus está dizendo isso. Ele falou assim, olha, eu percebi que a mesma palavra que foi ensinada, o evangelho que foi anunciado, não é? Ele não surtiu o efeito na vida de alguns. Ele não trouxe transformação. Não trouxe mudança. Não surtiu o efeito. Aí ele fala assim, né, o autor está dizendo aqui, ele está falando, você sabe por que não aconteceu? Você sabe por que nada mudou? Porque nada mudou. A mesma palavra, irmão. O problema não está na palavra. Amém, Central? Vamos falar todo mundo junto, diga, o problema não está na palavra. Lembra alguém perto de você aí e fala assim, o problema não está na palavra não, meu filho. Ah, de jeito nenhum, ó. Não, a palavra é viva, a palavra ela é poderosa. A palavra, ela é viva, ela é poderosa. É a mesma palavra. Mas então por que na vida de um funciona e na vida do outro não funciona? Por quê? É o que o autor está esclarecendo para nós aqui. Ele diz que não foi acompanhada de fé. Fé. Só lembrando as palavras do apóstolo Tiago na sua epístola, que diz que a fé, ela tem que ter obras. A fé sem obras é uma fé inócua. É uma fé que não tem sentido, não tem propósito. Ela é morta. Ou seja, não serve para nada. A fé precisa ter ação. Você recebeu a palavra? A palavra tem chego à sua mente, ao seu coração? Sabe, irmãos, quando Jesus entrou na minha vida, né, quando Jesus me recebeu, eu brinco sobre esse tema, né? A gente fala, você já recebeu Jesus? Né? Tem gente que recebe. No meu caso, não, foi Jesus que me recebeu. Né? Ali, João capítulo 1, verso 11, né? Diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, por isso, baseado nisso, a gente fala, tem que receber Jesus, e está certo. Mas no meu caso, eu falo, não foi eu que recebi Jesus, não. Foi Jesus que me recebeu, porque eu era tão perdido, tão imundo, sabe? Estava assim, condenado mesmo, condenado à morte, ao inferno. E aí Jesus me resgata. Meu irmão, eu recebi a palavra no meu coração, foi com tanta fé, e era tão bonito, uma fé inocente, eu era um garoto, né? Que de verdade, e eu já falei isso para algumas pessoas, e assim, põe a mão nas minhas palavras, tá? Tenha paciência, mas de verdade, irmão, olha, naquele momento em que Jesus entrou na minha vida, que eu recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador, ali eu tive a convicção de que os meus pecados foram perdoados, que o meu nome foi escrito no livro da vida eterna. E esse é o desejo do meu coração, que toda pessoa que entrou aqui, saia daqui com essa certeza, de que Jesus te perdoou, Ele te perdoa de todos os seus pecados, Ele escreve o seu nome no livro da vida eterna. Como pastor? Crendo, recebendo a Cristo como teu único, suficiente Senhor e Salvador, confessando a Jesus com a tua boca, crendo no teu coração, como diz Romanos capítulo 10, verso 9, verso 10. Joia? Naquele momento, eu recebi com tanta fé a palavra. Irmãos, vocês vão achar assim um absurdo, mas de verdade, eu estava assim, eu lembro que eu conversei com um rapaz que eu conhecia ele, que era da igreja, que ele era crente, e que ele nunca tinha falado de Jesus para mim, aquele encardido, não é? E aí eu vi ele lá, e eu conheci ele há tanto tempo, e aí eu falei para ele, assim, porque o pessoal, todo mundo vinha me abraçar, me cumprimentar, porque eu vim para frente, entreguei a vida para Jesus. Aí eles falaram, parabéns, você é um irmão, e tal, e eu estava ali sem entender nada do que estava acontecendo, irmão. Não entender nada. Se fosse a velha criatura, eu falava, vaza aí, velho, você está louco, o que está acontecendo? Mas eu estava tão assim, eu estava tão comovido por aquele momento, sabe, a presença de Deus que me tocou, algo extraordinário, que aí eu vi aquele menino, eu falei, cara, o que isso quer dizer? O pessoal está me dando parabéns aqui, e bem-vindo, isso, aquilo, não estou entendendo nada, não é? E aí ele falou, não, agora você é crente, cara. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mas o que crente faz? O que crente faz? Irmão, escuta aqui. Se ele tivesse dito para mim que crente, verdade, estou falando a verdade, eu tenho que ser sincero com você. Você diz assim, ó, crente é tudo doido. Crente tira a roupa e sai na rua pelado, gritando, Jesus está voltando, Jesus é o Senhor. Irmão, eu falei, é mesmo?
eu ia arrancar a roupa e eu saía gritando na rua, dizendo que Jesus é o Senhor e o Salvador. Eu faria isso. Se ele dissesse assim, não, crente tem que cortar o braço, para servir a Jesus, para caminhar com Cristo, vai ter que cortar o braço. Irmão, eu falava assim, mas onde que corta o braço aqui? Porque ninguém mostrou esse negócio, tem alguma guilhotina aí? E coloca anestesia, ou é com anestesia ou sem anestesia? Se for com anestesia, melhor. Mas de verdade, ainda que fosse sem anestesia, é para servir a Jesus, é para caminhar com Jesus, é para viver Jesus, eu quero cortar meu braço. É verdade, irmão. É verdade, eu sei que parece um absurdo. Alguns estão olhando ali e falando assim, nossa, que coisa idiota. Mas eu estava tão tomado, eu estava tão assim, tocado, que eu recebi escuta aqui, eu recebi a mensagem com fé. E essa fé, ela se materializou. Você sabia que para batizar, ninguém mandou eu batizar. Eu briguei com o pastor para ele me batizar. De verdade. Eu atormentava o pastor, eu ia na casa dele e falava assim, pastor, pelo amor de Deus, me batiza, pastor. Ele fala, espera, o batismo vai ser em tal data, porque tem as datas, é igual aqui, né? Você espera. Aí eu estava fazendo um curso, aí eu chegava no curso, eu dei trabalho para o povo do curso, sabe por quê, irmão? Porque eu já tinha lido a Bíblia inteira, em ali coisa de poucos dias, eu já tinha lido a Bíblia inteira, e eu chegava lá, e aí começava aquela apostilinha, aquele negócio assim, né? Meio assim e tal, e eu já começava a falar, já, eu acho que você já percebeu, eu falo pelos cotovelos, e eu falava, aí o professor, né? Um santo irmão de Deus, está na glória com Jesus, esse irmão foi lá para o pastor e falou assim, pastor do céu, não deixa esse menino mais vir não, deixa não, bota ele em outro lugar, porque ele está atrapalhando, ele fala o tempo todo, eu pregava a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, irmãos. Eu ia na casa do pastor, eu falava assim, pastor, me batiza. Ele morava uma quadra do prédio da igreja, ele morava na esquina, e eu chegava lá, e ele, meu amigão, né, teve tanta paciência comigo, cuidou de mim, um cara excepcional. E aí, o pastor Júnior, ele falou assim, espera. Eu falava, não posso esperar, eu não posso esperar, Jesus está voltando. Eu falava, meu Deus, ele sorria, não é? Irmão, hoje a gente tem que pegar a gente aí pelo colarinho e falar, você não vai batizar não, meu filho? Você não vai batizar, né? Ai, não sei. Sabe por quê? Sabe por quê, querido? Será que você tem recebido essa palavra com fé? O texto aqui está dizendo, não é? Que a mesma palavra, só que, infelizmente, a mensagem não valeu de nada para alguns deles. Não valeu de nada. Por quê? Porque não foi acompanhada de fé. Agora você pega comigo o Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Eu vou ler com vocês. Essa história é maravilhosa. Talvez essa é a mensagem que eu mais preguei na minha vida, não é? Antes mesmo de ser pastor, de ser ordenado, vamos dizer assim, eu já pregava essa mensagem, porque quando Deus falou comigo a partir dessa história, desse texto, irmãos, isso aqui é muito forte dentro de mim. Essa é uma história assim que ela me desafia, ela me inspira, e eu desejo que faça o mesmo com você aqui nessa noite. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5. A história do chamado de Pedro, não é? E é uma pesca maravilhosa. Vai acontecer um milagre aqui, algo tremendo. Agora você não precisa levantar não, eu vou lendo e vou conversando com você. Diz o texto sagrado, na versão da tradução da nossa Bíblia, da minha Bíblia aqui, Nova Versão Internacional. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, esse lagão lá, que é chamado Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, não é? Um lugar assim, excepcional, é maravilhoso. Quem sabe a gente vai junto para lá. É uma experiência assim, maravilhosa, não é? Muito do que a vida do povo, né, da nação de Israel gira em torno desse lago aqui, irmão. É uma coisa assim extraordinária, tanto que os textos, as histórias bíblicas são muito atreladas, né? Jesus passou a maior parte do tempo da vida dele, do ministério dele, aqui em torno desse lugar aqui, né? É maravilhoso, né? Olha lá, e uma multidão o comprimia de todos os lados. Para que a multidão estava apertando Jesus? Para quê, irmãos? Para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é poderosa. Lembra Pedro lá na frente, né? Está lá, aqui no Evangelho de Mateus capítulo 16, Pedro declarando, não, Senhor,
Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Tu és, não tem ninguém como tu não, tu és. Né? E Jesus falou, nossa, bem-aventurado és tu, Simão, Barjonas. E aí, né, ele é tocado profundamente pela palavra. A palavra tem esse poder. Em outro momento, Pedro vai falar, né? Jesus falou, todo mundo foi embora, vocês também querem ir embora? Né? Evangelho segundo João, capítulo 6. E aí, Jesus fala assim, vocês também querem ir embora? Né? E aí Pedro fala, não, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus tem palavra de vida eterna, Central? Amém? Então, olha lá, o povo queria ouvir a palavra, queria receber a palavra. Quem aqui quer receber a palavra do Senhor? Amém, Ele tem palavra para mim e para você. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes, né? Os caras já tinham encerrado o expediente, irmão. Não é? E não foi bom não. Sabe aquele dia que você volta assim, desanimado da vida, borocochô, você volta assim, puxa vida, que dia, hein? Para que eu... Você já teve essa sensação? Aquele dia fala assim, para que eu fui levantar da cama? Para que eu fui sair de casa? Para que eu fui fazer isso? Quem já teve essa sensação? Todos nós, né, irmão? Tem dia assim que eu vou falar, né? É normal, faz parte. Esse era o dia. Era o dia assim de muita frustração. Esse lavar as redes aqui, ele diz muita coisa, irmãos. Ele diz muitas coisas, mas eu quero trazer para a tua vida, né? Quem sabe você também. Você, nós. Às vezes a gente lava as redes, fala assim, puxa vida, não é? A gente está encerrando ali, está dizendo assim, não dá certo não, está cansado, está frustrado, né? Enterra os sonhos, enterra, irmão, as expectativas, enterra. Fala, não, meu Deus, não aguento mais. Era mais ou menos o que estava acontecendo aqui, você já vai entender o que vai acontecer, não é? E aí Jesus estava ali, ele pede o barquinho emprestado, olha lá, e ele entrou num dos barcos, né? E Deus não erra, meu irmão, Deus não erra o alvo não, né? Ele entrou num dos barcos, sabe qual barco que Jesus entrou? No barco de Simão, né? Se eu fosse você, aqui nessa noite, eu oraria, e eu pediria, falaria, Senhor, entra no meu barco, está aqui, ó, meu barco está à tua disposição, pode usar meu barco, pode usar, não é? Eu faria essa oração aí, de coração mesmo, eu diria, Senhor, entra no meu barco. E Jesus entrou no barco de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, né? Ali, um pouquinho para dentro aí. Então, sentou-se, e do barco, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava ensinando o povo. Estava ensinando a palavra. A gente precisa ser ensinado, né? Das ordens de Jesus, lá em Mateus 28, não é? É que você e eu, a gente que crê, a gente que é discípulo de Jesus, ele fala, então agora vocês vão, em meu nome, vocês vão fazer discípulos de todo lugar, de todas as nações. Não tem bonito, não tem feio, não tem rico, não tem pobre, é todo mundo. Amém, povo de Deus? A mensagem é para todos. Ele fala assim, façam discípulos de todas as nações, batiza eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina. Tem que ensinar, irmão. A gente precisa ensinar, né? Ensinar a palavra. Ensina eles a guardar todas as coisas que eu tenho falado para vocês, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação ou até o fim dos tempos. Jesus estava ensinando o povo, né? A gente precisa ser ensinado. E aí, tendo acabado de falar, ele vai falar diretamente com Pedro, com Simão. Simão é Pedro, tá? Olha lá, ele vai falar diretamente com Pedro. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são as mais fundas. E a todos. Ele falou com Pedro, e agora falou para geral, né? Os companheiros de Pedro. Já você vai descobrir quem são ali os parceiros, os sócios de Pedro, né? E a todos, lancem as redes para a pesca. Lance as redes para a pesca. Deixa eu te contar uma coisa. Pedro e os seus parceiros, eles tinham uma companhia de pesca, tá? Eles tinham 2 barcos, não é? Era uma companhia de pesca. E lá, irmão, a pesca é uma atividade assim que é uma atividade econômica mesmo. Eles subsistem a partir, né? A partir da pesca, né? Eles pescam. E tem muito peixe lá dentro, é uma delícia, não é? Tão gostoso, irmão. Você pisa lá assim, os peixinhos, né? É tipo a nossa, qual que é esse que o povo pesca nos pesqueiros da vida aí,
Tilápia, é parecido, né? É parecido. Aí vem tudo no teu pé, irmão, muito gostoso. Na hora que você pisa ali, assim, assim, na margem mesmo, na hora que você vai entrando assim, você tira o sapato e entra, aí os peixinhos, vem aquele monte de peixinho, tem muito peixe. É um lago, irmão, gigante, é um lago gigante. Então, Pedro conhecia aquele lago de cabo a rabo. Pedro era pescador, irmão, experiente, não é? Já pescou muito naquele lago lá, mas interessante que Pedro tinha encerrado o expediente. E aí Jesus entra na história. Jesus chega na vida de Pedro, na situação de Pedro, entra no barco de Pedro, não é? Empresta o barco de Pedro e Jesus começa a dar direção. Eu quero aconselhar você nessa noite aqui a buscar direção de Jesus para a sua vida. Amém? Eu quero te dizer, meu irmão, busca a direção de Jesus, busca conselho de Jesus, busca a palavra de Jesus para você. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus falou diretamente com Pedro, mas para todo mundo também, sabe? No momento de culto, assim, uma celebração, é interessante, porque Deus fala com todo mundo. É interessante, às vezes, eu conversando com as pessoas, que a pessoa fala assim, pastor, Deus falou isso comigo. Eu falo, nossa, mas eu não falei isso. Em momento algum eu falei isso. Mas Deus, o Espírito Santo, ministrou ela, o coração e a mente dela, através daquilo. Ela teve uma iluminação. É uma palavra que a gente chama, né, na teologia, chamada de rema. Tem duas palavras gregas, o logos, e existe a palavra rema. A palavra rema, ela é uma palavra vivificada pelo Espírito. É uma palavra assim, sabe, assertiva. É um rema. Irmão, Jesus deu um rema para Pedro. Uma palavra direta, sabe, direta mesmo. Talvez nem era o que ele, você vai entender já, nem era o que ele queria ouvir. Escuta aqui, não era o que ele queria ouvir, mas era o que ele precisava ouvir. Era o que ele precisava. Às vezes Deus vai falar aqui muita coisa, irmão, mas Ele tem uma palavra que é direta a você. É uma direção para você, cara. Você precisa, eu preciso, a gente precisa, irmão, sair daqui com uma palavra que vem de Jesus para nós. Para a nossa vida, melhor dizer, é para mim, é uma direção, é uma palavra clara de Jesus, da vontade dEle, do plano dEle, daquilo que Ele tem para fazer em mim, para fazer em você, para fazer por mim, por você, porque Ele faz por nós, amém, povo de Deus, amém, mas também, meu irmão, para fazer através de mim e fazer através de você. Jesus vai falar com Pedro, ó, vai mais para o fundo. Eu fico pensando na mente de Pedro, de pescador, experiente, né? Pensando assim, quem que ele pensa que ele é? Ele é pregador. O que pregador entende de pesca? Não é, irmão? É igual de vez em quando o irmão vai pedir uma palavra de conselho para mim, de uma área que não é a minha área forte. Não é a minha área, né, de habilidade, conhecimento. E acontece demais. E eu sou muito, eu falei para uma irmã ali agora há pouco, pastor, sobre tal assunto, eu falei, usa a teologia da escola do professor Raimundo, só os mais velhos sabem o que eu estou falando aqui. Quem lembra da escolinha do professor Raimundo? Joia. Então, lembra que tinha aquele aluno lá, acho que era o Rolando Lero? Acho que era, não tenho certeza, mas falava assim, se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei, e pronto. Tem coisas que você não sabe, irmão. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Jesus sabe tudo, Deus sabe tudo, não é? E muitas vezes o irmão fala, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu caminho com alguém que tem palavra de vida eterna. Eu caminho com alguém que sabe tudo, irmão. Sabe mesmo. Ele sabe todas as coisas. E aí eu proponho para essa pessoa, normalmente eu proponho, vamos clamar, vamos buscar, vamos dobrar o nosso joelho aqui agora, vamos ajoelhar aqui, vamos orar uns minutos, vamos, irmão. E é tão maravilhoso, de vez em quando, demora um pouco, aí eu começo até a desesperar, falo assim, Jesus, não tem nenhuma palavrinha, não tem nenhuma palavrinha, e vai, mas de repente o Espírito do Senhor vem, e Deus traz uma palavra, Deus traz uma direção, porque Ele tem palavra de vida eterna para você, Ele tem, irmão, independente, não era a área de atuação de Jesus, não era a área de conhecimento de Jesus, Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro, Jesus era construtor, Pedro era pescador profissional, mas Jesus fala, vamos para o fundo, vamos sair das águas rasas, sai desse lugar aqui, vamos lá para o fundo, né? Talvez Pedro viveu esse conflito, que todos nós às vezes enfrentamos, né? Que não faz muito sentido,
Vamos ver o que Pedro vai dizer. Aí você vai entender. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira. Esforçamos, fizemos de tudo. A noite inteira, irmão. Não foi assim uma tentativa. Não foi na primeira, desistimos na primeira. Diz que eles tentaram a noite inteira. Esses caras estavam, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, irmão. Não é expressão de púlpito, né? Tem que ter essa coisa, mas, irmão, né? Eles estavam bagaço. Eles estavam quebrados, cansados. E aí, irmão, Pedro fala assim: a gente tentou a noite inteira, Jesus. Só não fui embora para casa porque você entrou no meu barco. Eu só não fui dormir, né? Bicudo, chateado, frustrado, porque o Senhor apareceu. E o Senhor pediu meu barco emprestado. Mas a minha vontade era nem estar aqui. E aí o Pedro vai completar e fala assim: sabe, nós não pegamos nadinha. Quem já passou por isso aqui? De tentar, se esforçar e não ver resultado, irmão. Não acontece nada. Como que você se sente quando isso acontece? Eita Deus, é uma frustração só, né, irmão? É uma tristeza só, é um sentimento assim de você olhar para... deixa eu contar para você, eu luto muito comigo mesmo, né? Eu me sinto às vezes, né? Eu sou muito sentimental. Contar para você, irmão, eu fico às vezes lidando com as minhas emoções, meus sentimentos, falo assim: é culpa minha. Meu Deus do céu, era para a gente já estar lá na frente. Era para essa igreja já ter alcançado uma multidão. Era para isso. E aí, irmão, eu não boto a culpa no você não, eu olho para mim e falo: a culpa é minha, Jesus quer, é a vontade de Jesus. Mas alguma coisa eu tô errando, eu estou falhando, eu luto com esses negócios. Né? Você já passou por isso? Você já sentiu isso? De você olhar assim e falar assim: acho que o problema sou eu. Olha lá, parece que para o outro... desculpa, irmão, mas diz que a grama do vizinho sempre é mais verde, não é? Então, aí você olha e fala assim: nossa, parece que para o outro é tão fácil. Parece que tudo dá certo para ele, não é? Agora eu sou um porqueira mesmo. Né? Isso é o Claudinei, tá, irmão? É o Claudinei. Eu sou um porqueira mesmo. Olha isso. Olha, por quê? Eu imagino, amados, Pedro, né? O Simão aqui lidando com esse cenário. Puxa vida, imagina, vou voltar para casa, o que eu vou falar para meus filhos? O que eu vou falar para minha mulher? O que eu vou falar? Não é? Não peguei nada. Né? A série The Shows é interessante porque ela mostra ali um cenário, né? Mostra que ele tinha que pagar um imposto. No texto bíblico não diz isso, né? Mas é legal, mostrando o desespero dele. Estava assim: não, eu vou ter que pagar esse negócio, não tem dinheiro, e aí vai tomar o barco, vai tomar as redes e tal. Às vezes você passa por isso. Às vezes você enfrenta situações assim, onde você olha e se sente um nada, um fracasso. Meu Deus do céu. Mas nessa hora, Jesus, ele te encontra, amém? Jesus está aqui, tá? E não importa como você chegou aqui, não tem problema não. Você pode estar lascado, quebrado, você pode estar, irmão, estou em depressão, pastor, Ih, irmão, não tem problema não. Aqui é o lugar para isso. Venha do jeito que você está. A igreja é esse lugar, é a comunidade que recebe todo mundo. Venha do jeito que você está. Venha. Mas o maravilhoso é que Jesus está nessa casa. Jesus, ele vê você, ele vê a mim, ele nos vê e ele vem ao nosso encontro. Ele nos alcança. Ele põe a mão dele sobre nós. Jesus vai pôr a mão dele aqui, presta atenção. Eu não peguei nada, Jesus. Mas sabe, eu estou ouvindo a tua palavra e eu vou agir por fé. Porque a palavra precisa ser acompanhada por fé. Aquele que recebe a palavra, mas não recebe a palavra por fé, ou seja, não age debaixo da palavra. Fica lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar. Sabe essa história, irmão? Vamos esperar mais um pouco. Irmão, se eu vivesse desse jeito, vou esperar mais um pouco, nada acontecia. Nada. Estava do mesmo jeito. Mas assim, uma prática que eu tenho, irmão, às vezes eu sou até meio doidinho mesmo, meio biruleibe, sabe? Vem o negócio e eu já abraço e já parto para cima na fé. Falo: vamos fazer, vamos agir, vamos. Por quê? Porque aí a gente vê a glória de Deus. Aí a gente vê o agir de Deus. Quando você bota o pé na água, tem que botar o pé na água, meu irmão. Você quer ver o mar abrir?
Então vai, não é? Você quer andar sobre as águas? Então desce do barco. Se você ficar dentro do barco, né? Ai, não sei, será que é seguro? Será que vai acontecer? Será? Jesus deu a palavra, Jesus falou assim, sou eu, pode vir. Ele falou, é o Senhor mesmo? Se for o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor. E o Senhor falou, sou eu, vem. Pedro desceu do barco. Pedro agiu. É louco, irmão. Não aconselho ninguém a descer do barco. Um barco no meio do mar. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Agora deixa eu colocar aqui um detalhe, né? Deixa eu colocar uma aspas. Eu não aconselho ninguém descer, se não tiver uma palavra de Jesus. Agora, se Jesus te der uma palavra, pode descer. Desce do barco, irmão. Desce. Jesus está te dando uma palavra? Você tem uma palavra de Jesus? Porque se Jesus te deu uma palavra, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele vela pela palavra dEle para cumpri-la, aleluia. Irmão, Pedro fala, sabe? Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Aleluia. Se é Jesus que está falando, pode fazer, irmão. Age. Age. Ah, mais, não tem mais, irmão. Para com mais. O mais vai sepultar a tua fé. O mais, não sei. Esse não sei aí, irmão, isso aí vai minar a tua fé, a tua confiança. Se alimenta da palavra de Deus, se alimenta daquilo que o Senhor está falando com você. Creia, se fortaleça pela palavra de Deus. Como diz, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Escute a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, receba a palavra de Deus. E aí, meu irmão, quando eles fizeram, não foi quando ficaram falando, escuta aqui, Central. Não ficar cantando, não ficar, irmão, numa roda. Vamos fazer uma discussão aqui sobre a palavra de Deus. Aleluia. Olha, porque a palavra de Deus lá no texto original do Velho Testamento no hebraico, né? Tem gente que só gosta de filosofar, irmão. Tem gente que só gosta de ficar, sabe? E as discussões inócuas, e fica lá, sabe? Pagando de acadêmico, e aquela conversação, aquele converseiro, mas não tem ação. Filosofando, você não foi chamado para ficar filosofando, não, você foi chamado para agir por fé. Agir por fé, meu irmão, é agir. Pedro, ele agiu. Olha lá, a palavra diz que eles fizeram. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Aleluia. Quando que isso aconteceu? Quando eles fizeram. Irmão, ajuda eu a pregar, por favor. Fala para alguém aí, fala, irmão, quando você fizer, você vai ver o milagre. Quando você fizer, você vai ver. Quando você botar o pé na água, você vai ver o mar abrir. Quando você descer do barco, você vai andar sobre as águas. Meu irmão, se você tem uma palavra de Jesus, fica tranquilo, vai acontecer. Vai acontecer. Porque Ele é fiel para cumprir. Eles pegaram tanto peixe, irmão, que as redes estavam se rasgando. Então fizeram sinais. Isso aqui para mim é maravilhoso. Fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Isso aqui para mim é um ponto assim, um ponto muito importante. Sabe por quê, irmão? Quando Deus derrama sobre nós, o objetivo é não sermos, escuta aqui, eu tenho falado, tem algumas pessoas que eu aqui estou abrindo o coração. Vocês sabem que eu sou assim, sou visceral, eu sou muito assim, autêntico. Tem gente que eu me aborreço com o irmão, porque, irmão, o Senhor já falou tanto para ele. Eu sei que Deus já falou com você, meu irmão. Eu sei que Deus já te deu a palavra. Mas, irmão, a pessoa, ela não abre a mente. Ela não abre o coração. É igual lá em Hebreus capítulo 4, verso 2. Não foi acompanhado de fé. Irmão, a pessoa, ela retém. Querido, quando Deus derrama sobre nós a bênção de Deus, é o que Ele fala para Abraão, né? Fala, Abraão, eu vou te abençoar. Nem era Abraão ainda, era Abraão. Ele fala assim, eu vou te abençoar grandissimamente. Quem quer ser abençoado grandissimamente aqui? Lógico, todos nós. Mas escuta aqui. O propósito, irmão. O sentido, a razão, o motivo de Deus te abençoar grandissimamente, sabe qual que é? Transbordar. É transbordar.
é dar, é ser generoso, é abençoar, irmão. Deus fala, Abraão, eu te abençoo, para você abençoar. E aí, volta aqui, às vezes eu fico aborrecido porque eu falo assim, abençoado, parece que não quer entender, não quer entender, vive preso no medo, preso na insegurança, preso na dúvida, alguns presos na mesquinhez. Eu falei aqui de manhã, vou repetir, irmão, aqui na central, você não sabe, porque isso aí, irmão, a gente passa para você, explica uma vez aí, 2 vezes no ano que a gente traz relatório e tal, e se você quiser saber, procura os tesoureiros da igreja, sobre as finanças da igreja, mas nossa igreja, irmão, a gente não caminha para dentro, a gente não é uma igreja voltada para nós e nossas necessidades. Nosso caixa, para você ter uma ideia, em torno de quase 25%. Eu estou até meio angustiado, porque eu falei, poxa, acho que a gente tinha batido os 25%, porque eu estou pensando nos 30%. Tudo que entra aqui nessa igreja, irmão, não é para nós, é para abençoar missionários, é para abençoar a obra missionária, projeto, né? O pessoal já sabe tanto que eles vivem atrás de mim, é uma comédia, até para eu tive que cortar, irmão, porque eles ficam atrás de mim, igual mosca, sabe? Fica tudo atrás. Eu falei, não sou eu que resolvo não, tem que falar lá com a Cláudia, falar lá com o Rodrigo, falar lá com o pessoal lá, porque surge uma necessidade lá, a casa de recuperação não sei aonde, não tem uma panela de pressão. Eu falei, como assim não tem uma panela de pressão? Como que faz comida para esses homens? Meu Deus do céu, não, nós vamos dar panela de pressão, é desse jeito. Semana passada, semana retrasada, não tinha comida. Aí um pastor lá, desculpa, irmão, ele é muito meu amigo, mas mendigando, não, vamos dar 50 reais. Eu falei, que 50 reais o quê? O que eles precisam, pelo amor de Deus? O que esse povo precisa? Vamos ajudar, irmão, vamos socorrer. Um trabalho lá, recebendo um monte de gente lá para recuperar, para restaurar a vida das pessoas. Então, irmão, nós transbordamos. A Central é uma igreja que transborda. Não estamos aqui vivendo para nós, não. Vivendo preso aqui dentro. E eu fiquei chocado, semana passada eu tive uma reunião, que é o nosso mentor, né? Ele é uma referência no Brasil, né? Na área de missões. E aí, estou com ele numa reunião lá, ele falando, nós abraçamos o projeto. Se o seu líder de célula ainda não mandou para você, ele vai levar um corpo, porque nós estamos fazendo uns kits de higiene. O Fernando Zamberlan, nós estamos enviando ele vai lá para o Amazonas, lá, as comunidades ribeirinhas e tal. E ele é dentista, irmão. Ele é dentista, ele vai lá para cuidar do dente, ele vai falar de Jesus, vai pregar a palavra, mas ele vai lá para cuidar da higiene bucal das pessoas. E nós abraçamos aí, nós vamos fazer os kits e tal. Então, a Central está ofertando todo o material que ele vai usar lá, né? Que ele vai usar para cuidar da boca do povo, dos dentes do povo lá, né? Mas nós estamos fazendo os kits. Então, as células, cada um você vai trazer lá, pasta de dente, escova de dente, o que mais? Absorvente, sabonete, essas coisinhas lá. Você recebeu lá. Recebeu? Você mandou para o pessoal da sua célula? Mandou, porque se não mandou, eu vou pegar de cinta aí. Pegar ali. Te contei de manhã, vou falar aqui. De vez em quando, né? Eu não sou bobo, né, irmão? Não durmo com o olho do outro, não. De vez em quando eu pego o irmão da célula, eu falo, e aí, como está lá? Vocês estão fazendo o negócio? Aí o irmão olha para mim e fala assim, não estou sabendo. Eu falei, mas o líder não falou? Não comentou. Daí eu vejo que o cara fica sem graça. Eu falei, ixi, derrubei as pranchas do meu líder. Eu falo, não, tá bom. Né? Mas eu saio, irmão, vocês não têm noção. Minha vontade é sair dali e pegar o líder, esganar ele. Por quê? Porque a direção é clara, irmão. É para todo mundo. Manda lá. Fala, irmão, vamos ajudar? Mas, eu não posso, não tem problema. Você pode dar uma escova de dente, você pode dar um negócio. Vamos dar. Então nós estamos nesse projeto aí. Aí eu estava com o pastor, ele queria passar para mim, né? As necessidades e tal. E aí, irmão, aí eu falei para ele, né? A gente conversando, eu falei, olha, pastor, eu não tenho certeza, porque né, eu não sou eu que acompanho mais de perto, né? Isso aí, mas hoje nós estamos beirando, a Central está beirando aí a receita de 25% de tudo que entra na nossa igreja, a gente envia para a obra missionária. 25%. Ele arregalou um olho desse tamanho. O quê? Eu falei, ué. 25%. Ele falou assim, olha, eu trabalho, porque faz anos, ele é uma referência. Ele falou assim, não, nenhuma igreja, ele cuida de dezenas de igrejas, ninguém faz isso. Eu falei, sério? Certeza? Ele falou, nem de longe. Irmão, eu não vou falar dos outros, né? Estou apenas comentando para você saber. Né?
Porque isso aqui para nós é algo inegociável. Vou repetir aqui, você não entendeu, Central? Olha aqui na minha direção. Isso para nós é inegociável, irmão. Nós não somos uma igreja voltada para dentro, que só pensa em nós. Nós e as nossas necessidades. Nós estamos olhando para fora. Nós estamos olhando a obra de Deus, o reino de Deus. Ah, mas ele não é da nossa igreja. Qual que é o problema? Qual é o problema? Ele está fazendo a obra de Jesus? Ele está fazendo a obra de Deus? Ele tá pregando o evangelho de Jesus Cristo? Ele tá indo, alcançando o perdido? Irmão, eu estou lá ligando se ele é da igreja A, igreja B, igreja C. Ele está servindo a Deus e nós vamos abençoar ele. Amém, Central? Irmão, Pedro já começou bem. Porque ele entendeu que aquele nível de bênção não era para reter. Era para compartilhar. Deus quer te levar a um nível de bênção. Deus quer te levar a um nível de bênção, irmão. Mas entenda, não é para você estocar, guardar, esconder. Ai, vai que depois acaba. Acaba, se você esconder, Paulo fala que Deus dá semente ao que semeia. E Ele dá pão para quem tem fome. Semente não é para comer. Vou repetir, Central. Semente não é para comer. Semente é para semear. Se você quer continuar colhendo, semeie, meu filho. Semeie, porque você vai colher. Se você comer a semente, não vai ter colheita. Não vai ter colheita. Então, cuidado. Pedro entendeu. De cara. Eu preciso transbordar. Jesus me abençoou e eu vou transbordar sobre os outros. E chamou todo mundo, falou, vem cá, vamos lá. Porque as redes estavam lotadas, quase rasgando, irmão. Olha lá, continua. Quando Simão Pedro viu isso, ele se prostrou aos pés de Jesus. Vou retornar aqui porque eu pulei um pedacinho. Então fizeram sinais aos seus companheiros, ao outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. A bênção transborda. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Olha lá quem que era parte da empresa, né? Também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Pedro. Não falei que eles tinham uma companhia de pesca e eram sócios. Vão virar tudo pescador de gente. Vão virar tudo obreiro da obra de Deus, aleluia. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Central, o Senhor está liberando sobre nós a sua santa e poderosa palavra. Só que se essa palavra ela não for acompanhada de fé, e quando eu digo para você, acompanhar de fé, leia-se, ação. Eu não sei o que o Espírito de Deus tem falado com você, mas eu tenho certeza que Ele tem falado. Para uns, irmãos, Ele diz o seguinte, vai pregar, vai prega. Está vendo aquela pessoa? Por que você não falou para ela ainda? Por que você não anunciou o evangelho para ela ainda? Porque eu estou com medo, eu estou com vergonha. Enquanto você estiver preso nesse lugar, você não vai ver as coisas acontecerem. Agora, age por fé. Recebe a palavra e age. Age por fé. Quando Pedro e todos ali agiram, irmão. Você leu comigo o texto. Quando eles fizeram o que Jesus havia falado. Eles fizeram. A despeito de tudo, a despeito de todos os obstáculos, barreiras, dificuldades, de tudo, ele fez. Por quê? Porque ele recebeu a palavra com fé. Você está recebendo essa palavra com fé, meu irmão? Ou é apenas informação? É apenas, não é? Para você sair daqui, não é? Citando, como o pastor doutor Assi falou com a gente, ensinou aqui, e você sair daqui grandão, inchado, citando, não é? O grego, o hebraico, isso e aquilo. Meu irmão, isso é conhecimento inócuo. É conhecimento que não serve para nada. Tanto que Paulo vai falar, o saber incha, cuidado, viu? Saber incha mesmo, eu que o diga, eu sei. Né? Não, meu irmão. Essa palavra tem que ser acompanhada por
fé. E o que é essa fé? Se não é agir, se não é você fazer aquilo que Deus está mandando, o que Deus está mandando? O que Deus já mandou você fazer? Esses dias atrás, o pessoal do louvor já pode se aproximar. Esses dias atrás Deus falou comigo, para nós na central, mas falou comigo pessoalmente, que Ele não acrescentaria nada, Ele não faria algo além, enquanto a gente não fizesse aquilo que Ele já nos mandou fazer. Nó. Pesado, né, irmão? Pesado. Mas está certo ou não está? Deus tem razão? Lógico. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Olha isso. Ele já mandou a gente fazer algo e a gente não faz. Você acha que Deus vai trazer outra coisa? Ele vai nos promover, falar, não, tá bom, você não fez isso aqui, mas agora eu estou te levando a outra coisa superior. Tem lógica um negócio desse? Lógico que não, irmão. Primeiro faz o que Ele mandou. Primeiro faz aquilo que Ele já disse para você, para eu, para nós fazermos. E aí, querido, Ele vai olhar para nós, vai dizer, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Às vezes é no pouco, irmão, é pouca coisa. Faz o pouco. Aí Ele fala, servo fiel, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco? Eu vou te colocar sobre o muito. Eu vou acrescentar. É isso. É isso que Ele quer fazer em mim, em você, por mim e por você. Fica de pé nessa noite central, nesses minutos finais. Eu quero que você pense aí. Você faz parte de que grupo, irmão? Aqueles que receberam a palavra com fé, e que foi acompanhada de atitude, de ação, ou é aqueles que receberam a mesma palavra, mas não surtiu efeito nenhum? Não mudou nada, nada, continua do mesmo jeito. Por quê? Porque não foi acompanhado de fé. Não foi acompanhado de fé. Meu irmão, eu acredito que se Deus está falando comigo, com você, é hora de nós respondermos a Deus. Responda a Deus. Você não responde Claudinei, você não responde a central, não. Quando a gente fala aqui, por exemplo, descubra, descubra, né? Você não foi batizado ainda, não é? Irmão, isso, você acha que tem a ver comigo, com a central? Embora, lógico, né? Somos uma comunidade, uma igreja, mas tem a ver com você e Deus. É você responder para Deus. É para Deus que você está respondendo. Você está respondendo para mim, não? Deus falou com você? Deus tem falado com você? Foi bonitinho na nossa célula quinta-feira. Um dos irmãos da nossa célula, diga-se de passagem, muito bem sucedido, mas muito, profissionalmente, financeiramente. E ele contando, foi um testemunho tão forte, que ele aprendeu desde pequeno a ser fiel a Jesus, mesmo na dificuldade. O pai dele morreu muito cedo, ele era pequeno, a mãe ficou com 3 filhos, tudo pequeno, na cidadezinha pequena, e ele contando para nós, sabe? Para todo mundo lá da célula, né, Barão? E aí ele falou assim, mas eu aprendi com a minha mãe desde pequenininho, eu tinha 5 aninhos de idade, eu aprendi a ser fiel, a dar o dízimo. Olha isso, irmão, ele contando, eu nem estava falando, a gente nem estava falando disso, mas ele falou, olha, eu comecei a vender sorvete. Ele até falou, e é verdade, porque eu também, com a mesma idade, estava vendendo sorvete, 6, 7 anos de idade, irmão, né? Hoje é um absurdo isso, né? Mas a gente vendia. E ele falou assim, que a mãe dele falou, filho, separa a parte que você tem que entregar para Deus. E ela só não falava, só não ensinava da boca para fora, não. Diz que um dia ele viu a mãe dele entregando na igreja. Olha isso, irmão. Isso aqui eu não estou dizendo para você fazer, você faz se você crer, se Deus falou com você. Eu não estou aqui legislando sobre isso, não, irmão. Não, senão tem gente que sai aqui com a impressão, fala lá, tá vendo? Não, pelo amor de Deus, eu estou falando que o irmão contou lá na célula, testemunho dele. E é um homem assim, extremamente bem sucedido. Você não tem noção do quanto que ele é bem sucedido, né? É muito demais, parece que tem toque de Midas, bota a mão, vira ouro o negócio. Escuta, e ele contando para nós, ele falou assim, eu vi a minha mãe entregando a aliança que era do meu pai, aliança de casamento, ela ofertou na igreja,
E ele com lágrimas, né? Estava muito emocionado. Ele falou assim: só que olha, vocês acreditam? Eu não sei como. Nós nunca tivemos falta de nada. Eu comia bem. Eu tinha, é lógico, era roupa dada, né? As pessoas sabiam ir lá e davam a roupa para a gente. Mas a gente sempre teve boa roupa. A gente comia. Diz que ela foi trabalhar. Ela foi ser merendeira. Ele falou: não, foi ser merendeira numa escola. E eu comia comia super bem. Deus cuidou da gente. Mas chamou minha atenção, irmão. 6 anos de idade. Foi ensinado a ser fiel. Recebeu a palavra com fé e agiu. Às vezes Deus já falou com você. Você está aí, oh Deus, Deus falou que você está clamando a mim, age, meu filho. Êxodo capítulo 14, verso 15, Deus fala isso para Moisés: Moisés, para de gritar aí, para de clamar, age. É hora de agir, Central. É hora de pegar essa palavra que Deus já falou comigo, com você, e agir com fé em nome de Jesus. Vamos cantar. Depois eu quero orar por você. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Aleluia. Vento de esperança aqui. Eu posso ouvir teus filhos clamando por ti. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Eu posso sentir posso ouvir teus filhos falando por ti. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Caminhos no rios no deserto. Se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no rios no deserto. E se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no rios no deserto. E se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no rios no deserto. Se preciso for, o mar vai se abrir. Coisas novas Deus está Pode fazendo, declarar, Central. coisas novas, Aleluia, aleluia. coisas novas Deus está fazendo aqui. Espírito Santo querido, por favor, pega essa palavra agora. Tudo foi falar, tanta coisa, né? Mas eu te peço,
Vivifica essa palavra no coração e na mente do meu irmão. Espírito de Deus, Tu tens nos trazido aqui, o Senhor tem nos reunido aqui. O objetivo não é a gente ficar acumulando, ficar engordando, mais informação, mais conhecimento. Tanta gente fala para mim isso, eu falo, puxa vida, conhecimento, eu preciso de mais conhecimento. Sendo que aquilo que o Senhor já tem falado, o Senhor tem nos dado, é muito mais do que suficiente para nós agirmos por fé. O que nós precisamos é igual aquele pai orou. Aquele pai disse: Deus, me ajuda Jesus, me ajuda na minha incredulidade, me dá mais fé, eu quero acreditar mais. Nós precisamos crer mais, crer na Tua palavra, crer naquilo que o Senhor já tem falado, nas direções que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos entregado, ó Deus. O Senhor foi tão direto ao ponto com Pedro. Falou: Pedro, lança a tua rede, vai aí mais para o fundo, chega mais para o fundo ali e lança a tua rede. Pedro foi sincero, Pedro abriu o coração, ele falou: eu trabalhei a noite inteira, Jesus, estou cansado, estou assim, desanimado, estou mesmo. Talvez o meu irmão está assim aqui, talvez o meu irmão, Senhor, ele se sente barrado, ele se sente preso por um sentimento de frustração, se sente às vezes aprisionado a Deus por um medo. Eu já tentei, não deu certo. Mas eu oro nessa noite para que, assim como Pedro disse, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede, porque o Senhor está dizendo, porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. Senhor, por favor, ajuda o meu irmão agora, tira ele, Senhor, do lugar da inércia, tira ele do lugar, ó Deus, onde às vezes ele não age, ele não faz, ele sabe o que tem que fazer, mas fica paralisado. Eu oro em nome de Jesus, e eu repreendo toda paralisia, em nome de Jesus, toda paralisia, vai embora todo medo, toda insegurança, toda dúvida. Querido, você tem uma palavra de Jesus, você tem uma direção de Jesus, você tem uma palavra de vida eterna. Age debaixo da palavra, pisa na água e o mar vai se abrir. Desce do barco e você vai andar sobre as águas. Aleluia, Deus tem algo novo, aleluia, coisas novas. Se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no rios no deserto. Se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no rios no deserto. Se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no rios no deserto. Se preciso for, Vamos declarar coisas novas. Profetiza aí, querido, na sua vida, Deus está no seu fazendo casamento, na sua família. coisas novas. Diga coisas novas, coisas novas. Profetiza, Coisas novas. libera a palavra, Deus se está apega à palavra. fazendo Coisas novas Deus está fazendo na sua vida profissional, financeira. Oh, querido, em todas as áreas Deus está destravando pessoas aqui. Deus está desbloqueando, Deus está movendo nesse lugar. Você não vai sair daqui como você chegou. Sabe, no meu coração, no meu espírito, é como se eu vejo Deus curando pessoas de uma paralisia que não é física, mas ela é emocional. São cadeias emocionais, são prisões na mente, meu irmão. Crenças que você traz consigo desde pequeno, que
que estão aí te prendendo, estão aí te limitando. O Senhor está aqui dizendo: não, 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 agora é hora de você andar por fé, agora é hora de você crer na minha palavra. Eu que estou falando com você, eu estou falando com você. Deus está falando conosco, Central. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. E porque Jesus está falando, porque Jesus está falando, eu vou fazer. Eu vou lançar a rede. Eu vou lançar a rede. Ó, não esquece não. Você vai viver milagres extraordinários, amém? Diga: eu vou viver milagres extraordinários. Mas o Senhor está te dizendo: não esquece que aquilo que Ele está derramando sobre você não é para você reter, não é para você guardar. Ele disse: compartilha, abençoa, abençoa outros, compartilha com outros, derrama sobre outros, transborda sobre outros. Diga: eu vou transbordar. Vamos lá, Central, diga: eu vou transbordar, em nome de Jesus, sobre aqueles que estão ao meu redor, sobre aqueles que Deus vai enviar. Diga: eu vou transbordar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, amém. Aplauda glorificando, é isso. Aleluia, amém. Fala para alguém, ó, fala assim, a gente vai encerrar agora, mas eu gostaria que você falasse para alguém, fala assim: ó, Deus está dando uma palavra para você. Você vai viver um milagre e você vai transbordar. Você vai transbordar. Não segura, tá bom? Fala para essa pessoa: Deus está falando com você, Jesus está te dando uma palavra, amém? Jesus está te dando uma palavra. Você tem uma palavra de Jesus? Você está saindo aqui com uma palavra de Jesus? Então, irmão, se prepara para viver os maiores milagres. Se prepara para provar coisas extraordinárias, coisas inimagináveis, em nome de Jesus. Você vai. Só que é o seguinte: quando você provar, quando você transbordar, você não vai guardar. Não vai guardar. Tem uma música da época que eu era garoto, começando na fé, que era do Cats Barneia. Que alguém lembra do Cats Barneia aqui? É o movimento quando começou a colocar guitarra na igreja. Não tinha guitarra, não tinha bateria, era diferente. E aí começou, e aí era rock, o povo se escandalizava. O Cats Barneia, ele tinha uma música, um rockão, ele falava assim: ninguém pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome e a justiça pede a sua cabeça. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Doidão, era muito doido, muito. Aí a gente cantava aquele rockão, irmão, não é? Ninguém pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir 20 camas numa noite. Irmão, Deus te abençoa. Não é para você reter não, para você acumular. Deus te abençoa para você abençoar. Tá bom? Então abençoe, libere, transborde. E aí vai multiplicar. Vai multiplicar. Ninguém vence, Deus não dá. Faz assim com as suas mãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande, profundo, extenso, largo amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a restauração, o fruto, os dons, o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, toda a igreja do Senhor. E você que crê, recebe, diz amém. Abençoa teu irmão aí, vai em paz. Deus abençoe, em nome de Jesus.